Saudações e bem-vindo. África terá fenômenos meteorológicos extremos. Esta é uma advertência recente da organização ambientalista Greenpeace. De que forma é que este alerta pode ser interpretado a nível de Moçambique? Vamos refletir à volta do assunto nos próximos minutos com o diretor-geral do Instituto Nacional de Meteorologia, o Sr. Adérito Aramujo. Sr. Diretor-geral, é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado. Este alerta da Greenpeace é surpreendente para Moçambique? Bom, é surpreendente não, porque não é o primeiro relatório. Aliás, já existia um relatório da Greenpeace lançado em 2013, do qual também fazia uma abordagem à volta das mudanças climáticas. Este novo relatório que sai é a continuidade do que foi escrito no relatório de 2013 e, se formos a ver o conteúdo lá, neste relatório mantém aquilo que foi a observação feita no relatório de 2013 para o continente africano. Para Moçambique não é surpresa, dado que o país vem falando e abordando a volta das mudanças climáticas. Aliás, o Instituto Nacional de Meteorologia também, através da Organização Mundial de Meteorologia, está a tratar deste assunto, a volta das mudanças climáticas, e este é um assunto mundial e todos nós somos chamados a intervir através das atividades que podem ser pela mitigação ou adaptação a este fenômeno que está a surgir hoje em dia, apesar de prontos existirem aqueles que são os céticos que não acreditam de alguma maneira dos resultados dos cientistas que vêm trabalhando arduamente para trazer a verdade à tona sobre as mudanças climáticas e, por via disso, chamar a atenção, a consciência aos povos, aos habitantes deste planeta, de maneiras a que se comportem amigavelmente com o ambiente e que, por via disto, não possamos ter as temperaturas globais a ultrapassarem 1,5 graus Celsius. Esta que é a meta do qual todos os países se comprometeram no Acordo de Paris. Sr. Diretor-Geral, o cepticismo em alguns círculos é infundado? Ou tem a sua razão de ser? Bom, de alguma maneira o ceticismo ajuda a melhorar aqueles que são os resultados dos cientistas, através da crítica que melhora a abordagem. Só que os céticos, eles baseiam-se nas incertezas que os modelos atmosféricos têm dado e amarram-se a isso. Os cientistas têm vindo a abordar com mais detalhes naqueles parâmetros, naqueles temas em que os céticos se apegam, de maneiras a dar o melhor esclarecimento e, por via disto, tê-los consigo na mesma viagem rumo à manutenção da temperatura abaixo de 1,5 graus. São questões que, de alguma maneira, por um lado, têm a sua razão de ser, quando há falta de esclarecimento e abordagem detalhada sobre aquela dúvida que se tem, mas, por outro lado, também, mesmo depois de aparecer a devida clarificação, explicação, alguns continuam, uns mudam e passam a abordagem dos cientistas, alguns continuam no ceticismo e batendo com o pé de que as mudanças climáticas é uma farsa, com essa expressão que se usa, que os céticos usam. Esta organização ambientalista Greenpeace cita alguns fenômenos que já são uma realidade em Moçambique. Praticamente todos os anos passamos por estes fenômenos, nomeadamente a questão das ondas de calor, inundações e chuvas fortes, que têm uma tendência de se intensificar com frequência a nível do continente africano, portanto ameaçando o bem-estar humano, a segurança alimentar, paz e a biodiversidade. Como é que Moçambique está preparado, sobretudo o setor da meteorologia, para cumprir o seu papel, que é de maior intervenção, pelo menos a nível da prevenção? Bom,
O papel da meteorologia é trazer a informação climática ou meteorológica necessária para salvar vidas e bens. Se as mudanças climáticas de alguma maneira hoje trazem eventos extremos com mais intensidade, então a informação, a prevenção parte da informação, então a informação deve estar lá a priori, esta informação deve chegar a tempo, deve ser fidedigna e chegar ao utilizador final. Isto porque existe aquilo que se chama um sistema de aviso prévio. Um sistema de aviso prévio eficaz, qual tem os seus 4 parâmetros, onde tem o conhecimento do risco, nesse caso que já se conhece, que é a abordagem, a preparação da informação sobre esse risco, o segundo pilar. O terceiro pilar, que é a transmissão desta informação para o consumidor final. E o quarto pilar, que é a capacidade de resposta do consumidor final. Então, se nós tivermos esses 4 pilares a funcionar, então, aquilo que é a informação vinda da meteorologia estaria a ajudar de alguma maneira na prevenção. Nós falamos daqui, antes a abordagem era a mitigação, mas agora é a adaptação. A adaptação remete-nos a uma resiliência. É por isso que surge aqui a necessidade do ordenamento territorial à volta disso, porque temos que nos adaptar. Está lá o fenômeno, é extremo, tem as suas energias capazes de criar destruição, então temos que adaptar. Isso tudo queria chegar no ponto em que, antes de se fazer uma previsão, primeiro faz-se observação. O que é que aconteceu ontem, o que está a acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã. E para isso nós precisamos uma rede de observação. Os dados que estão sendo hoje usados para estas pesquisas foram observados no passado, usando o quê? Estações meteorológicas. Então, se nós temos uma rede de informação meteorológica, a rede de estações meteorológicas, estaríamos neste momento a produzir informação para o futuro, porque hoje estamos a usar a informação do passado, mas precisamos no futuro usar a informação que vamos colher hoje. Então, é esse esforço que o INAME está a fazer, por um lado, na expansão da rede meteorológica, por outro lado, trazendo uma informação meteorológica a tempo e hora e que é fidedigna. Assistiu-se no ano de 2019 os ciclones tropicais Idai e logo a seguir o Kennedy. Ao que tudo indica, a informação não terá chegado em tempo útil a nível de Moçambique. Isto não denota alguma fraqueza a nível institucional? Não. Primeiro queria corrigir, não sei onde teve essa informação, mas só para dizer, nós tivemos um reconhecimento ao nível da Organização Mundial de Meteorologia sobre o trabalho que foi desempenhado durante o ciclone Idai e o ciclone Kennedy. Antes de 4 dias, nós já tínhamos todo o trajeto e tínhamos a data que o ciclone ia fazer a sua aterragem na beira. O que se diz, Sr. Diretor, é que esta informação poderia ter sido disponível muito antes dos 4 dias. Sim. Quando o fenômeno ainda percorria as terras da Indonésia e por aí fora. Bom, se for a ver a trajetória do ciclone Idai, foi um ciclone que teve uma característica muito diferente das outras. Começou como uma depressão, depois no Oceano Índico, entrou para o continente, tornou a sair para o Oceano Índico e depois é quando veio com abasteceu-se da energia e veio com aquela categoria 4. E durante todo esse trajeto nós fomos emitindo avisos sobre a localização desses fenômenos até a data da sua chegada. Tanto é que o Instituto de Gestão de Calamidades, bem como outras entidades, fizeram-se no local a tempo e hora de poder intervir. Não fosse, claro, o apagão que impediu a comunicação, acho que toda a manobra teria sido muito bem feita. O Kennedy, o ciclone Kennedy surge num local, já agora podemos dizer, devido a essas mudanças, num local em que nunca se esperava.
Tanto é que as Maurícias, onde surgiu o ciclone Kennedy, as Maurícias, dado que estão localizados numa latitude em que a força de Coriolis vai reduzindo à medida que vai para o Equador, estavam de alguma maneira descansados, relaxados com relação aos ciclones que pudessem afetá-los. Mas a história veio mostrar o contrário. Surgiu justamente ali um ciclone que, depois de afetar o país, dirigiu-se à costa, entrando por Cabo Delgado. Mas todos esses fenômenos, claro, nós fizemos a monitoria em tempo e hora, tendo em conta aquilo que o equipamento que nós temos, o que é possível fazer, e ao que se pretende é que tenhamos a capacidade, esta é a nossa visão, de tornar-se um instituto dotado de capacidade técnica e científica para produzir informação de ponta, esta informação que será útil para a planificação e desenvolvimento socioeconômico. De alguma maneira podemos dizer que o Instituto Nacional de Meteorologia é um produtor indireto da riqueza no país. E por via disto, é nossa intenção que possamos fazer previsões com mais tempo, mas quanto mais tempo é a previsão, então menor é a sua precisão. Para tal, é preciso que se tenha modelos capazes de fazer as suas corridas, de providenciar a previsão para esse tempo. E nós estamos num bom caminho. Recebemos agora da SADEC um computador de alta performance, do qual já instalamos um modelo que irá mesmo, a intenção é esta de gerar produtos principalmente para regiões, fenômenos de microescala, que é o grande desafio e calcanhar de Aquiles para o Instituto Nacional de Meteorologia, e aos poucos vamos trazendo à instituição aquelas que são as necessidades para o nosso trabalho. Nós temos um lema que é corrigir o que está errado, melhorar o que está bom. Neste momento, se perguntar como é que está o INAM está bom, mas precisamos melhorar de modo a possamos também trazer essa informação para muito mais tempo e, por via disso, ajudar na planificação dos diferentes setores de atividade, tendo em conta que a meteorologia é multissetorial e todos dependem de alguma maneira desta informação para a sua planificação. Mas para o cidadão como o senhor diretor, certamente que a perfeição passa por não existirem mortes como aqueles que se assistiram quando foi dos ciclones tropicais de Idai e Kennedy. É um sonho de difícil realização esse? Eu estava a dizer que para o cidadão comum a perfeição passa por se evitar a ocorrência de mortes como aquelas que se viu quando foi dos ciclones tropicais de Idai e Kennedy. É um sonho irrealizável ou é um sonho de possível realização? Não. Morreram mais de 1000 pessoas. Sim. Se formos a ver as pessoas que perderam a vida, a maior parte não foi por causa do vento, foi por causa da água, das cheias. Que também resultou do ciclone. Do ciclone, não só do outro lado da bacia, também havia precipitação que estava a cair, e quando veio o ciclone tropical a descarregar também aquela quantidade grande de precipitação, sim, veio aumentar, mas já estava chovendo nessa altura e as águas vinham dos países vizinhos. Do relatório da Organização Mundial de Meteorologia, a missão para Moçambique, pós-IDAI, concluiu que há necessidade de existir aqui um sistema integrado de previsão de tempo que liga a meteorologia, o setor da meteorologia, o setor das águas, neste caso a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, de modo que estejamos de alguma maneira, o sistema seja integrado de maneira a que possamos fazer tudo juntos. Este é um projeto que já foi desenhado e submetemos a Fundo Verde, estamos à espera do financiamento e, como dizia, esses projetos levam seu tempo, pode ser 1 ano ou mais para o financiador poder aprovar. Qual é o nível de financiamento necessário?
O Fundo Verde tem diferentes pacotes. Tem um pacote que não requer a devolução. Esse é 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares que é este projeto de integração de um sistema de previsão de tempo entre os serviços de meteorologia e as águas. Mas é claro, como dizia, é a missão do Instituto Nacional de Meteorologia produzir informação para salvar vidas e bens. Se o cidadão está informado do que vai acontecer amanhã, sim, ele poderá muito bem ou sair do sítio onde está, poderá não levar a sua casa, mas poderá retirar os seus bens para um lugar seguro. Então, é isto que nós queremos trazer à realidade e prontos trazer esta credibilidade para a instituição. Por um lado, a visibilidade, mas também a credibilidade, que por trás desta credibilidade, nos bastidores, há muito trabalho e investimento a ser feito. Alguma literatura reza que as mudanças climáticas sempre existiram na humanidade. O que está a acontecer é que o homem não está a ser capaz de se adaptar a situações de cada momento. E para o caso de Moçambique, como é que se coloca esta abordagem? Eu acho que nós já partimos, Moçambique já partiu para a adaptação. Já existem muitas iniciativas, desde o plantio de árvores, ordenamentos territoriais. Estamos a seguir. A recomendação por exemplo, dos ambientalistas é que os líderes possam partir para uma emergência climática. A emergência climática é passar a abordagem daquelas que são as matérias para a ação, pormos aqui em ação. Todas aquelas que são as atividades ligadas à mitigação e as abordagens ligadas à adaptação, então essas devem entrar em ação. E se for a ver o caso da cidade da Beira, a construção de diques, por exemplo, porque naquilo que é o plano de ordenamento territorial, que aborda as duas componentes de adaptação e mitigação, a mitigação entra para responder, evitar as causas destas mudanças climáticas. A mitigação e a adaptação entra para responder às implicações que essas mudanças climáticas trazem. As implicações são respondidas através da resiliência. E criar a resiliência é ter as infraestruturas resistentes e ter o sistema de escoamento de águas, atendendo e considerando de que se o relatório diz que haverá as chuvas com grande intensidade, é porque poderão cair, por exemplo, uns 200 milímetros num único dia. E será que os esgotos, os sistemas de drenagem estão adaptados, têm a capacidade de absorver toda essa água e não criar inundação? Então, este ordenamento territorial que nos é chamado faz parte da adaptação. E vamos adaptando, vamos vivendo, sem ter que transferirmos a cidade do sítio onde está para um outro sítio. Claro, isso também faz a partir da avaliação. Há sítios em que achamos de que não, há mesmo uma necessidade de fazermos a transferência desta cidade, mas há outros em que, partindo do ordenamento territorial, pode-se continuar a viver lá, que se quer é criar a resiliência. Mas o que é mais caro entre transferir e criar a resiliência, Sr. Diretor? Bom, eu acho que transferir é criar novo. A resiliência já está lá, é criar facilidades adicionais, de maneiras que possa continuar a residir lá. Os céticos dizem o contrário, de que o mais caro é manter-se lá, porque futuramente tornará a passar o mesmo evento e terá que se investir
naquilo que havia sido destruído, mas se nós nessa altura tivermos criado a resiliência, então o que foi destruído no passado, quando vier outro fenômeno já não irá acontecer naquela envergadura que provavelmente tenha acontecido no passado, porque os engenheiros já aprenderam como é que o teto da casa, por exemplo, deve ser feito, que tipo de... Pronto, todos os requisitos de engenharia necessários para uma infraestrutura, engenharias necessárias para escoamento das águas, para não criar inundação e tudo mais. Então, são esses aspectos que estão dentro da adaptação, que é criar resiliência e passar a vivermos com o evento, adaptarmos a vivermos com este evento. Talvez tenhamos de aprender dos holandeses que pacificamente vivem na água sem grandes problemas. Esta é uma experiência, sim. Eles estão lá, não só os holandeses, o Japão, posso dizer que é um supermercado de desastres. Temos terremotos lá, o Japão está entre 3 placas tectônicas. Tem os terremotos, tem o tsunami, tem os ciclones, tem as tempestades, está tudo lá. Então, é só para ver, mas eles estão lá, não movimentaram o país de um ponto para o outro, nem tem como fazer isso, mas porque estão lá, é nessas circunstâncias que nós aprendemos a lidar com o assunto, o novo normal. Hoje nunca tivemos Covid e nunca tínhamos vivido esta situação, mas estamos nos adaptar. Estamos a aprender e adaptar de modo que prontos possamos passar a viver com esta situação. Mas talvez não precisemos mesmo de irmos aos Países Baixos e ao Japão. Aqui perto, ao lado, nas Maurícias, as Maurícias estão expostas, portanto, a calamidades como ciclones tropicais. E, entretanto, não vive o mesmo efeito dramático que nós passamos em 2019 com os ciclones tropicais Idai e Kennedy. Pois, é esta capacidade de criar a resiliência. Há quem dizia que, pronto, o Moçambique está, por causa do Madagascar, que faz a barreira ali, de alguma maneira está abençoado, né? está abençoado. E quem protege o Madagascar, quem protege os Seychelles, por exemplo, que eles são as Comoras, Ilhas Comoras, por exemplo, eles são céu aberto. Então, a única maneira é ser resiliente. Os ciclones vão passar de lá, vão criar os estragos. Pior agora que os relatórios aqui apontam para o aumento de intensidade, embora a redução do número de eventos ciclônicos, mas ao aumento da intensidade. Então, os ciclones com categoria 4 ou 5 têm, de acordo com o estudo aqui, 28% da sua ocorrência. Então, se esses ciclones tornarem a ser frequentes, então, como é que os Seychelles e os outros ali poderão sobreviver essa população? Então, partindo para a adaptação, criar resiliência suficiente em todo o que é sistema, não só no sistema de fornecimento de informação, nesse caso da meteorologia, mas tanto também do sistema de gestão de desastres, assim como aquilo que é a convivência natural ou social nas cidades que lá existem. O Instituto Nacional de Meteorologia tem tido alguma cooperação institucional com as suas congêneres de países com alguma experiência neste campo de calamidades naturais, Maurícias, Seychelles e também os Comores? Sim. Para começar, ia dizer que Moçambique, através do Instituto Nacional de Meteorologia, é membro da Organização Mundial de Meteorologia e outros países estão lá. E a partir desta organização que nós seguimos aqueles que são os limiares, os estándares para a nossa cooperação. O Centro Regional de Aviso de Ciclones está na Ilha das Reuniões, aqui assim, e por via disso os países da África, da SADC, vão buscar informação sobre os ciclones e tudo neste centro regional, e a Organização Mundial de Meteorologia dota de capacidade técnica a este país, a este centro regional, de maneira que possa responder naquilo que é matéria sobre ciclones tropicais e outro tipo de eventos que possam ser
gerados na bacia do Oceano Índico e passar essa informação para os países da SADC, não só os outros que estiverem interessados. Então, temos cooperação, sim, e cooperações também bilaterais. Temos, ao nível da África Austral, uma associação meteorológica da África Austral. Isto surge através do protocolo dos transportes, comunicações e meteorologia da SADC. Houve a necessidade de se criar esta associação, MASA, que é a Associação Meteorológica da África Austral. Ao nível da África, temos a Associação Regional de África, onde também os diretores de serviços de meteorologia têm tido as suas reuniões, e por via disso foi criado a Conferência Ministerial Africana, onde os ministros responsáveis pela meteorologia de 2 em 2 anos juntam-se para discutir aqueles que são assuntos relacionados com a meteorologia, tudo no sentido de trazer uma meteorologia dinâmica, uma meteorologia com inovações, capaz de responder aos desafios das mudanças climáticas que nós hoje estamos a passar. A ciência está a provar que as catástrofes que atingem o continente africano em particular não são naturais e trata-se de uma crise provocada pelo homem, requerendo uma solução criada pelo homem. O senhor diretor partilha desta visão da ciência? Bom, por um lado sim, mas por outro é preciso termos cautela, porque nem todos os fenômenos que surgem têm lá, por exemplo, a mão, são antropogênicos, por exemplo. Precisamos ter cautela nisso. E vou dar um exemplo. Nós tivemos o ciclone Idai, depois veio o ciclone Kennedy. Por causa daquelas duas ocorrências, não podemos dizer que aumentou a frequência dos ciclones no canal de Moçambique, porque apareceram aqueles dois. Temos que esperar, se da próxima existirem este tipo de ocorrência, então podemos tirar a conclusão de que sim, estão a aumentar em número e intensidade. Então, não é assim direto atribuirmos as causas, sim, antropogênicas à ocorrência destes fenômenos. Tem, por exemplo, para a África, nós temos alguns guias, chamamos guias do estado do tempo, que a zona de convergência intertropical, ela sempre esteve lá, mas poderá de alguma maneira intensificar por causa de efeitos antropogênicos que cria o aumento da temperatura. Sim, temos o fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas superficiais do Pacífico entre o Tahiti e Darwin, que também tem as suas implicações. Temos as monções, temos os ventos monçônicos e temos o dipolo do Oceano Índico, que é a diferença entre a temperatura das águas entre o oeste e este do Oceano Índico. E todos esses fenômenos contribuem para a geração do estado do tempo. E são esses, é por isso que diz que existe aqui uma complexidade para entender melhor se este fenômeno, certo fenômeno que aconteceu, tem a ver com atividades antropogênicas ou é aquela que é a resposta natural da mãe natureza, porque a própria mãe natureza por si só, ela tende a estabelecer as energias, normalizar as energias. O ciclone tropical, por exemplo, é uma maneira de descarga de energia, estabilização de energia da própria natureza. O vento sopra das zonas de altas pressões para as zonas de baixas pressões, e se em algum sítio existe uma energia acumulada, é preciso que se distribua, que se esteja estabilizado. Então, é por aí que queria dizer que não é assim tão linear que possamos deixar esta responsabilidade de todos os fenômenos que estão a acontecer na África sejam de origem antropogênica. Mas sim, existe lá, se estamos a falar de que os gases de efeito estufa estão cada vez mais a aumentar e por via disso a criar o aquecimento global, podemos sim dar esta responsabilidade, mas não total.
Portanto, os ciclones não são de todo maus para o bem da humanidade, para o bem da natureza também. Para a natureza é um distribuir de energia, é a criação de um equilíbrio energético na natureza. Então é uma maneira de descarregar energia. Embora que se porventura esse ciclone passe por zonas residenciais com aquela intensidade, possa sim criar danos materiais avultados, mas para a natureza é criação de equilíbrio de energia. Equilíbrio de energia. E nem sempre nós podemos ver que a quantidade de água que esse ciclone traz do oceano para o continente é uma maneira também de regar a terra, e os produtores aproveitam também desta água descarregada pelos ciclones para poder seguir com a sua produção. As barragens são de alguma maneira também recarregadas com a queda desta precipitação. Então existe por um lado uma parte boa nisto e a parte negativa, que é a destruição, e que essa destruição pode ser recuperada criando a resiliência. Se formos resilientes, sim, aí conseguimos conviver com estes fenómenos meteorológicos. Existe alguma relação entre a pobreza e o efeito extremo das calamidades? Existe. A questão era se a pobreza traz... Nos torna vulneráveis? Sim, nos torna. Se formos a ver, quando se fala de gestão de desastre, o risco, quando dizemos que esta comunidade está em risco, o risco é a associação do perigo que lá existe e a vulnerabilidade. Se eu tenho uma pedra por cima de uma montanha, que a qualquer momento ela pode rolar, mas não está sozinha, está no mato, então não existe alguém vulnerável aqui, então não constitui risco. É um perigo, mas não constitui risco para aquela zona. Mas se a montanha está no seu sopé, tem lá uma aldeia, e aquela pedra a qualquer momento pode rolar, então existe aqui, essa população aqui é vulnerável. A não ser que tivesse uma resiliência, que é a construção, não sei o que espécie seria, de um protetor, que caso aquela pedra caia, então este protetor irá proteger da destruição das casas. Então é por aí. Se onde há pobreza, nós vamos ver o tipo de infraestruturas que estão lá. Então, essa infraestrutura muitas das vezes não são resilientes à força dos fenômenos extremos, e consequência é que as pessoas são vulneráveis, e quando são afetadas perdem quase tudo e tendem a voltar do zero a gerar aquilo que tinham com muito sacrifício conseguido obter. Face ao quadro meteorológico que se desenha para o futuro, sugere-se, por exemplo, que os líderes africanos declarem uma emergência climática para preservarem um futuro coletivo. Se o diretor vê algum exagero nesta sugestão? Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Que, mesmo antes desse chamamento da emergência climática que se tem feito, bem, os líderes já vinham sendo chamados a tomar a rédea desta ação, transformar a teoria em prática. É por isso que eu apresentava aqui alguns programas que o país, Moçambique, tem, que é o plantio de árvores. Acho que é um líder, uma árvore, uma aldeia, uma floresta. Então, temos a consciência, os líderes têm a consciência. Uns, e pode ser que outros não estejam a correr na mesma intensidade, porque somos chamados a este desafio, sim, a este desafio. Então devemos ir todos, porque a meteorologia, por exemplo, não tem fronteiras. Não posso dizer, bom, o próximo ano podes arrancar, eu vou arrancar este ano com a minha rede de meteorologia, depois Zimbábue, próximo ano arrancas. Não, é que se eu estou aqui, se
qualquer evento que vem do oceano tem de passar por mim, então eu tenho que ter a capacidade de informar ao país vizinho do que está a acontecer aqui. Se eu não tenho, não sou capaz de dizer que o IDAI já entrou para Moçambique, e Malawi e Zimbábue, prestem atenção porque a qualquer momento pode chegar aí. Então temos que entrar todos juntos. Como dizia, left no one behind, ninguém deve ser deixado para trás. Então, pode ser que alguns líderes, sim, não estejam a levar isto de maneiras como deviam levar, para que todos estivéssemos no mesmo barco. E pronto, a emergência climática é uma chamada de atenção, podemos não entrar até lá, mas tem de ficar a consciência, o compromisso, a participação, a ligação ecológica e inovação. A inovação e tem que estar tudo lá. Esses todos são chaves para o sucesso no combate às mudanças climáticas. Compromisso. Não sei de que lado é que se estão do lado dos céticos ou não, mas também se ouvem vozes sugerindo que o discurso de mudanças climáticas tendeu a ganhar forma nos últimos tempos com o objetivo de realizar grandes enriquecimentos a nível de diferentes sociedades. Porque as mudanças climáticas sempre existiram, entretanto, nunca antes elas foram evocadas para uma série de eventos que hoje se assiste. E depois apareceu o presidente norte-americano, o Sr. Donald Trump, a rasgar, diga-se de passagem, o Acordo de Paris. E aí essas vozes ganharam, portanto, uma certa credibilidade. Gostava de ouvir o ponto de vista do Sr. Diretor-Geral. Bom, eu estou do outro lado, não dos céticos. Não dos céticos, porque como pesquisador também acredito no que está a acontecer. Por mais que venha alguém e diga que não, isto não é mudança climática, isto é variabilidade climática, é contra factos no argumento. Está a acontecer, precisamos fazer alguma coisa. Então, é este fazer alguma coisa que os cientistas têm estado a alertar, a chamar a atenção à população do mundo, no sentido de, pronto, vamos optar por energias renováveis e não energias fósseis. Vamos optar por outro tipo de tecnologia, diferentemente da outra. E se formos a ver, isso leva-nos a ser amigos do ambiente. E pode ser também que por trás desses céticos, que dizem de que pronto, o tema de mudanças climáticas é para enriquecimento de alguns, pode ser que esses alguns estejam do lado dos céticos também, do lado dos céticos e não deste lado dos cientistas que a todo custo trazem os estudos feitos de maneiras a que possamos proteger o nosso planeta. Aliás, nós é que precisamos deste planeta. O planeta para viver não precisa de nós. Nós é que precisamos deste planeta para poder ver. O planeta já existiu antes de nós existirmos. Então, cabe a nós criarmos condições ambientais sustentáveis para que possamos viver amigavelmente com o nosso planeta. Das pesquisas científicas que o Instituto Nacional de Meteorologia em particular tem estado a fazer, consegue confirmar esta constatação segundo a qual o clima na África subsaariana tornou-se mais extremo e imprevisível nas últimas décadas, o que se traduz em inundações, secas e ciclones em escalas até agora desconhecidas? O que é verdade é que ou uma afirmação sem muita consistência? Deste relatório da Greenpeace que estava a ler, eles já adiantam de que há alguma incerteza naquilo que são os resultados do modelo devido à qualidade dos dados, por um lado, e a ausência de dados. Esses dados meteorológicos que são necessários e vêm através da implantação de rede de observações meteorológicas. É por isso que somos chamados, os países africanos, a África Austral principalmente, a ir por esta via. Contudo, se o clima está a mudar, nós notamos que o passado já não é um indicativo fiável do futuro. Existem sempre algo que ainda não foi descoberto,
que vem de alguma maneira, ia dizer, atrapalhar aquela que é a previsão feita, por exemplo. Nós usamos modelos meteorológicos. O que estão por trás dos modelos são equações físicas, equações matemáticas, e é o homem que coloca essas equações lá. Aparecendo algo novo que há necessidade de incluir no modelo, nós vamos para lá e colocamos lá no modelo. Então, esse algo novo que precisamos colocar lá no modelo é o que deve ser estudado, é o que os investigadores, os pesquisadores estão a fazer. O que é que está a existir que faz com que a atmosfera seja relutante para fazer a sua descarga, atendendo e considerando, estão lá criadas todas as condições que no passado, com essas condições, já estava a chover, por exemplo. É algo que a academia deve responder e com o resultado da academia, então, nós fazemos a afinação dos nossos modelos, tendo em conta algo novo que está a aparecer. A humanidade, a África em particular, tem como evitar esta previsão segundo a qual a temperatura média em partes do continente, portanto, africano, deverá também subir a um ritmo mais rápido do que a média mundial, ultrapassando os 2 graus centígrados, isto é bastante, e atingindo o patamar dos mais de 3 a 6 graus centígrados até ao final do século XXI, se as atuais elevadas taxas globais de emissões de gases com efeito de estufa se mantiverem. Temos como evitar isto? Esta é aí onde entra a atuação sobre as causas. O que é que vai causar isto? Se é a emissão de gás de efeito estufa, apesar de não ser o continente que mais polui, se há necessidade de criarmos condições de captar o carbono que nós temos através de reflorestamento e plantio de árvores, então vamos nos adaptar ou vamos mitigar. Então a resposta está: temos a capacidade de fazer isso se ativamente entrarmos para mitigação e para adaptação. Resumindo, ordenamento territorial, porque nós já estamos aqui e precisamos conviver com estes extremos desses fenómenos, então precisamos nos reerguer e partirmos para a mitigação e adaptação. Mitigação resolvendo as causas deste aumento aí assim, por exemplo, que está-se a referir, e para a adaptação, para conseguirmos ser resilientes às consequências do aumento desta temperatura, por exemplo, que vai trazer períodos mais longos de ondas de calor, talvez, e com maior intensidade, maior frequência e mais tempo de permanência desta onda de calor, assim como podia ser, por exemplo, o tipo de precipitação, que pode ser mais intenso, em vez de termos uma precipitação que é útil para a agricultura, porque ele tende a cair pouco durante um tempo. Não, cai toda a quantidade que devia cair em um mês a um único dia. Se formos a fazer a análise... de má distribuição Sim. Se formos fazer a análise se existiu a seca meteorológica, dissemos não. Em maio chove... maio não, vamos dizer, em dezembro, por exemplo, chove esta quantidade de precipitação e caiu a mesma quantidade, então não há seca meteorológica. Mas para a agricultura já não. Caiu naquele único dia, mas depois há de vir uma vaga de calor que irá de alguma maneira queimar as plantas. Então temos sim capacidade de reverter isso, é por isso que os líderes, neste caso concreto do relatório da Greenpeace africanos, são chamados a tomar ação. Precisamos tomar ação. Mas tomar ações pressupõe ter recursos, porque investir em ações de prevenção também custa bastante caro. Onde é que vamos buscar estes recursos? Pois, essa é aquela das perguntas que são custa... responsáveis pela poluição atmosférica, nem querem saber de nós na altura, portanto, de pedirmos recursos. Bom, existe ali a questão da venda do carbono, que não sei, não tenho a informação mais recente, há quantas andamos sobre isso, e que quando se criou isso foi mesmo para dar resposta a isso. Se o país não tem a capacidade disso, então poderá beneficiar-se deste fundo,
através da venda do carbono, a cota do carbono, para poder fazer as suas atividades conducentes ao combate às mudanças climáticas. Há quantas andamos nesta matéria, não posso aqui precisar. Senhor Diretor, quais são os grandes desafios do Instituto Nacional de Meteorologia para responder plenamente àquilo que são as suas obrigações? Nós temos dois grandes pilares macro. Creio que vai concordar conosco se afirmamos que o INAME vem de um passado não muito distante, extremamente difícil. Sim, concordo. Nós temos dois grandes pilares na instituição, o Instituto Nacional de Meteorologia. Os grandes pilares são trazer a visibilidade para a instituição e trazer a credibilidade para a instituição. E por cima destes dois grandes pilares tem os pilares micro, que são 4. Um, que é expandir e modernizar a rede de observações meteorológicas. Segundo, é melhorar a previsão do tempo. Isto irá contribuir para o sistema de aviso prévio. O terceiro, por mais que nós tenhamos modernizado a nossa rede, mas os recursos humanos devem estar lá. Então, o terceiro subpilar nosso é a aposta na capacitação dos recursos humanos da instituição. São esses que irão dar vazão àquela que é a informação que vem do modelo. Porque quem faz a previsão não é o computador, não é o modelo, é o meteorologista que, dotado de conhecimentos que trouxe durante a sua formação, tem a capacidade de fazer a análise do que o modelo está a dar e dizer que aceitar ou rejeitar. E o quarto e o último subpilar é a mobilização de fundos. Sem fundos, o Instituto Nacional de Meteorologia não consegue cumprir esses outros pilares que estão ali, que acabei aqui de enumerar. Porque o equipamento meteorológico, nós estamos a falar da rede de estações meteorológicas ao nível do continente, mas precisamos expandir para o canal de Moçambique. No canal de Moçambique nós não temos nenhuma estação montada lá, mas estamos a falar da economia azul. Nós temos ali riquezas que, face ao que está acontecendo, as mudanças climáticas, é preciso fazer a medição de como é que a camada superficial da água, por exemplo, está a aquecer. E se continuar a aquecer, como é que serão os corais que são fonte de receita para o turismo? Se esses corais morrerem, por exemplo, como é que será? O turista virá para visitar o sítio, para fazer um mergulho? Então, é todo um conjunto de investimentos que é necessário ter. Temos à frente de radares meteorológicos. Os radares meteorológicos ajudam muito naquilo que é previsão em curto espaço de tempo. Por exemplo, 6 horas, em menos de 6 horas, como o Japão faz, em menos de 6 horas pode emitir um aviso para um certo local, e porque há uma integração de comunicação eficaz e eficiente, naquele momento, em 1 hora, a informação já está disponibilizada nos diferentes setores. Um radar meteorológico, a sua aquisição custa perto de $2 milhões e até a construção, a parte de engenharia, chega até $3 milhões. Quantos é que precisamos, quantos é que temos nesta altura? Nesta altura não temos nenhum. Temos 2 radares, mas estão avariados. Precisamos, neste momento, da rede, não ideal, mas o que se pode ter, 7 radares espalhados pelo país todo. E que depois disso, claro, quanto mais próximos estiverem, melhor. São radares que fazem 300 km de varredura, então dá para cobrir isso. Temos a rede de monitoria e qualidade do ar, que também é uma das atividades inseridas no Instituto Nacional de Meteorologia. Então, é uma gama de equipamento que precisamos lançar. Temos o projeto Um Distrito, Uma Estação Meteorológica. Precisamos ter uma estação, pelo menos uma estação, em cada um dos distritos. Estamos a falar de cerca de 154 distritos, então precisamos ter isso. Se conseguirmos ir até as localidades, melhor. Quanto mais densa for a rede, melhor é a informação do qual nós precisamos para fazer esta que é a previsão do estado do tempo. Então, estes são os nossos desafios, resumindo. Diríamos que os desafios superam tudo aquilo que pode estar nesta altura ao alcance do INAME.
pois em superam. termos de Meios, superam. E se este quadro prevalecer num contexto em que se prevê que os eventos meteorológicos extremos ocorram com muita frequência a nível do continente africano e em particular de Moçambique, o que é que se espera do país? Bom, é a falta de informação. Falta de informação. Falta de E as informação. consequências da falta de informação? A informação é que há uma palavra, há um comando que nos foi dado através do governo, é que nenhum moçambicano deve ser apanhado de surpresa por um fenômeno extremo, fenômeno meteorológico extremo. Então, por trás, nos bastidores desta frase aqui, há todo esse manancial de investimento que é necessário. Então, se não tem informação, se existe a informação, mas a informação não chega ao consumidor final, então esta informação também é inútil. O cidadão, mesmo assim, será apanhado de surpresa. Só para dar um exemplo, na terça-feira houve aquele vendaval aqui no Maputo, em que o INAM emitiu o aviso, a Rádio Moçambique foi repetindo várias vezes mudança de tempo no final do dia. Nós também repetimos bastante. Se repetiram, vezes sim, mídia mais. Sim, na mídia mais. Então, mas existiram compatriotas que foram apanhados de surpresa. São os céticos. Bom, não iria por aí, né? Mas há uma questão muito importante aqui, é que nem todos estão à frente do rádio, nem todos estão à frente da televisão, a hora que essa informação é passada, mas cada um deste cidadão tem um telemóvel. Então, como é que nós podemos... E não só uma informação captada por uma pessoa é multiplicada por tantas pessoas. Por tantas pessoas, sim. Agora que temos as redes sociais, essa informação pode ir para lá. Mas mesmo assim continuamos a ter compatriotas que são apanhados de surpresa. Não por falta de informação, mas porque não teve informação. A informação foi emitida, mas provavelmente ou não chegou a ele, ou ele não foi buscar a informação. Então temos ainda este desafio para poder transpor, e enquanto isso prevalecer, o sistema de aviso prévio não é completo, porque só completa quando há uma capacidade de resposta. Por mais certeira que seja a informação meteorológica, ela é emitida a tempo e hora, é transmitida a tempo e hora, chega ao destinatário e não consome, é inútil, é um trabalho feito em vão e será apanhado de surpresa. Aconteceu também no ano passado, se a memória não falha, houve um vendaval aqui na Matola em que 2 vizinhos foram entrevistados por uma das televisões, e um dizia que, sim, a meteorologia falou, mas eu não tive tempo de subir no meu teto para poder reforçar. O outro disse, fui colhido de surpresa, não tive informação, não sei o quê, mas a informação estava lá. Agora, há uma recomendação aqui também do cidadão, que é preciso ir buscar a informação, é preciso trazer aquela cultura de viver com a informação sobre o estado de tempo, sobre o ambiente. É aqui onde entram os desafios. Fazia uma pergunta de que maneira podemos contribuir para que possamos contribuir para as mudanças climáticas. Esta é uma. Estar informado de como é que a atmosfera, como é que o planeta está a se comportar. Faz parte. O cidadão informado vale por 2. Este quadro difícil que é desenhado aqui pelo diretor-geral do INAM ocorre numa altura em que a organização ambientalista Greenpeace alerta que vamos também ter muito mais novos refugiados climáticos. Por outro lado, o continente africano, Moçambique não é exceção, espera mais mortes, deslocações forçadas e potenciais conflitos sobre recursos em consequência, portanto, da escassez de água potável ou até de destruição de culturas por força de secas ou inundações. O diretor-geral do Instituto Nacional de Meteorologia, o Sr. Adérito Aramujo, foi o nosso convidado hoje. Neste espaço refletimos sobre o efeito das mudanças climáticas, que se espera estas mudanças climáticas tenham um efeito severo proximamente a nível do continente africano, sendo que Moçambique não é exceção. Porque esteve na nossa companhia, fica aqui o nosso muito obrigado e continue ligado a nós, porque nós somos a sua melhor companhia.